Olá a todos, dando sequência a nossas aulas de tecnologia de máquinas elétricas, nós começamos a entrar no tópico de indutores e transformadores. Já construímos o conceito, fizemos a revisão do eletromagnetismo, envolvendo produção de força e tensão induzida em máquinas elétricas. E agora nós vamos discutir um pouco do princípio de funcionamento na máquina elétrica mais simples, que é um transformador. Vamos falar também de indutores, reatores e suas devidas aplicações, passando também um pouco sobre o dimensionamento. Vamos discutir também um pouco da tecnologia, o que entra num transformador, o que é diferente do outro, por exemplo, ou de um reator. Quais são as diferenças básicas quando a gente está falando em aumento de potência ou até aplicação em eletrônica de potência, quando a gente tem uma alta frequência de chaveamento, e problemas comuns que são enfrentados quando esses dispositivos eles são empregados. Falhas comuns, por exemplo, em transformadores. O modelo mais simples de um transformador, para a gente começar e explicar um pouco a respeito do transformador, seria o transformador monofásico que está ilustrado por essa figura. Então nós temos uma bobina, a gente chama a bobina de primário, e nós temos uma segunda bobina que seria a bobina de secundário. E o fluxo gerado pela bobina do primário, ela é acoplada à bobina do secundário. Então nós temos o que a gente chama de um acoplamento galvânico, que é o que está ilustrado por essa figura aqui abaixo. Então nós impomos uma tensão no primário, esse primário vai circular uma corrente, essa corrente vai produzir um fluxo e esse fluxo vai induzir uma tensão no secundário. E aí a gente vai entender, originalmente o transformador, a proposta dele era conseguir elevar ou abaixar a tensão para que a gente pudesse fazer a transmissão de energia a longas distâncias. Como sugestão, quem gosta de filmes, assista um filme chamado A Batalha das Correntes, onde mostra uma guerra tecnológica entre o Thomas Edison e o Westinghouse a respeito da corrente alternada e a corrente contínua. É muito interessante. Mas enfim, vamos considerar que nós temos essa tensão imposta e aí, ao passar uma corrente, vai surgir uma tensão que ela vai se opor à passagem da corrente. Então essa tensão E1, identificada aqui em cima, ela vai aparecer em função da variação do enlace gerado na bobina do primário. Que a gente pode colocar isso também em número de espiras pela variação de fluxo. A gente pode dar também esse fluxo como um fluxo máximo, variando senoidalmente no tempo. Então significa que essa tensão que vai se opor à passagem de corrente, ela depende da frequência, do número de espiras e do fluxo máximo. A gente pode colocar isso também em termos de tensão RMS, ou seja, eu tiro o meu ômega, coloco 2π, divido por raiz de 2 para achar o valor RMS, então a minha tensão vai ser 4,44, frequência, número de espiras e o fluxo máximo. E daí olha que interessante, se a gente desprezar todas as perdas nesse sistema, eu estou incluindo aqui perdas magnéticas e perdas jáulicas nesse condutor. Então significa que basicamente o V1 ele é igual ao E1. Então substituindo o V1 nessa equação, eu vejo que o meu fluxo ele só depende da tensão imposta, da frequência e do número de condutores. Ou seja, isso é importante porque o fluxo de magnetização, que é esse que aparece em função da imposição da tensão, ele não depende da relutância. Ao colocar ou ao impor uma tensão no primário desse transformador, vai aparecer um fluxo que é o fluxo que a gente chama de fluxo de magnetização. Outro ponto importante é que quanto maior for a frequência desse sistema, ou seja, se eu estiver trabalhando com um transformador de 50 Hz e passar para um transformador de 60 Hz, o meu fluxo máximo ele pode diminuir. Então, se eu posso diminuir o meu fluxo máximo, significa que a minha área de material ferromagnético também pode diminuir e meu transformador ele acaba ficando menor. Lembrando mais uma vez que essa consideração de fluxo máximo ela envolve um sistema puramente indutivo, que é o que a gente já comentou naquela aula a respeito de tensão induzida. Então o que acontece efetivamente é um acoplamento das bobinas ou do terminal primário para o terminal secundário através de um fluxo magnético. Então
alimentamos com uma tensão V1 o primário, que gera um enlace de fluxo, que é a corrente de magnetização, e isso enlaça a segunda bobina. Da mesma forma, se a gente pensar esse transformador operando a vazio, no caso anterior a gente também tinha ele operando a vazio, mas a gente estava analisando só a primeira bobina. Agora a gente vai analisar as duas bobinas em conjunto. Então, operando a vazio, se o fluxo ele é produzido apenas pela circulação de corrente no primário, então significa que eu não vou ter carga na bobina secundária, minha tensão induzida, meu Ezinho 2, ele também vai ser dado pela frequência, o número de espiras e o fluxo máximo que é dado pela corrente de magnetização do nosso primário. Então, quando a gente fizer o valor eficaz de E2 e a gente consegue encontrar também E1, nós temos que a razão entre a tensão do primário e a tensão do secundário vai ser dado basicamente pelo número de espiras no primário e o número de espiras no secundário. Essa é a relação básica de qualquer transformador, lembrando que isso é válido em situações onde nós estamos desprezando as perdas no material ferromagnético e as perdas jáulicas na nossa espira. Além, é claro, da dispersão do fluxo, ou seja, nós estamos desconsiderando qualquer dispersão de fluxo. Como a gente já tinha falado, para a tensão do primário fixa, o fluxo no núcleo ele independe da forma e da relutância do sistema, ou seja, ela vai depender da tensão imposta. O que vai acontecer é, quanto menor for a minha relutância, ou seja, quanto menor for o meu caminho de fluxo, menor vai ser minha corrente de magnetização. Para a gente entender isso, vamos pensar no seguinte: o fluxo ele é imposto pela tensão, mas o fluxo surge pela corrente. Então, se eu tiver uma relutância menor, significa que eu vou ter menos corrente para gerar a mesma quantidade de fluxo. Nesse caso, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, numa máquina elétrica. É um problema comum que o pessoal da equipe do Fórmula Tesla teve foi utilizar uma máquina de indução com uma tensão muito baixa. E aí eles estavam tendo qual problema? A corrente de magnetização deles estava muito elevada, provavelmente por causa das relutâncias do caminho e além da tensão ser muito baixa, o que dificultava qualquer tipo de operação, que a corrente de entrada era muito elevada e as perdas por efeito Joule nos condutores elas eram altíssimas. A gente pode relacionar também um segundo caso, que é pegar uma máquina elétrica e tentar operar ela com uma tensão mais elevada. Se eu subir a tensão, eu vou subir o fluxo. Se eu subir o fluxo, naturalmente eu vou ter que limitar a minha corrente para que eu acabe não danificando o meu sistema. Isso é porque, se eu aumentar o fluxo, se eu aumentar a tensão e aumentar o meu fluxo de magnetização, sobra, digamos assim, pouca área útil para a produção de torque, por exemplo, aquele fluxo que vai vir quando a carga do sistema começar a entrar. E o sistema operando com carga, novamente a gente pode fazer uma primeira aproximação, que seria no mundo ideal, desconsiderar todas as perdas, assim como a gente estava fazendo lá atrás, então relacionando a força magnetomotriz N1, I1, N2 e 2, igualando esses dois termos, a gente consegue encontrar que a relação da corrente no primário vai ser aproximadamente a razão dos enrolamentos, multiplicado pela corrente no secundário. Então assim a gente percebe que a relação de espiras ela vai aumentar a tensão, reduzir a corrente, dependendo se for do primário para o secundário, dependendo de como o transformador estiver arranjado, ou o contrário, ele vai abaixar a tensão e subir a corrente, preservando, dentro de uma certa eficiência de conversão, a transferência de potência. Aqui nessa figura, o que a gente consegue ilustrar? Então, nós temos um enlace de fluxo, ele é senoidal, em função, por exemplo, da tensão imposta no primário, e nós temos uma curva de magnetização, essa curva aqui do meu material ferromagnético. O que a gente percebe é que como o enlace de fluxo está passando dos limites da região linear de operação do aço, a corrente ela entra numa região aqui que a gente chama de região de saturação. Então ela dá um pico, porque há uma variação abrupta da indutância, então a corrente ela não tem mais oposição, então ela dá um pico e a gente fica com essas ondinhas que parecem veias, ondas triangulares, mas que indicam claramente uma saturação no material ferromagnético. Então basicamente o que acontece é, a gente tem agora uma circulação de corrente no secundário, essa corrente circulando no secundário também ela vai ter uma contribuição de fluxo, ou seja, surge uma força magnetomotriz devido à circulação de corrente no secundário, que é dado por N2 e 2. Com isso, aquela condição inicial a vazio que nós tínhamos do fluxo de magnetização vai ser alterado, porque agora nós temos um outro fluxo.
alterando a força eletromotriz induzida nos dois enrolamentos, ou seja, antes era só em função do fluxo de magnetização gerado do primário. Agora eu tenho uma outra contribuição do fluxo do secundário que vai alterar a tensão induzida nos dois enrolamentos. Surge então um desequilíbrio entre a tensão aplicada e a força contra-eletromotriz no primário, ou seja, o Ezinho agora variou. Dessa forma, o enrolamento primário ele vai absorver uma outra parcela de corrente mais elevada para tentar contrabalancear a força magnetomotriz do secundário. Ou seja, vai agora circular mais corrente no primário do meu transformador para tentar contrabalancear essa força magnetomotriz gerada pelo secundário. Daí então eu tenho a parcela que eu posso dividir, né? A corrente do primário seria uma parcela de magnetização e a parcela útil, né? Que seria efetivamente a quantidade de corrente que vai ser transferida, digamos assim, em termos de energia para o secundário. E na situação final, a corrente de primário ela vai ter duas componentes, né, que foi o que eu mencionei, uma magnetizante e uma que se destina a equilibrar a força magnetomotriz no secundário. Em termos de circuito, seria o que a gente estuda como sendo a indutância própria e a indutância mútua. A indutância mútua vai ser em função do fluxo gerado pela bobina 1 observado na bobina 2 e o fluxo gerado pela bobina 2 observado na bobina 1. Nessa disciplina, nós não vamos abordar a topologia de circuito equivalente, apesar da gente mostrar isso em algum momento. A nossa ideia aqui é entender os princípios de fluxo magnético. Saindo então do transformador monofásico e indo para o transformador trifásico. Basicamente o que a gente precisa pensar é que um transformador trifásico é a combinação de três transformadores monofásicos distintos e idênticos entre si. Então nós temos três transformadores que a gente pode unir eles e transformar num transformador trifásico. Então a gente pode ter uma conexão estrela ou triângulo, né, entre os enrolamentos de primário e secundário, cada um com a sua vantagem e desvantagem, seja a circulação de sequência zero ou não. E o que a gente pode fazer, né, para reduzir, por exemplo, a massa, reduzir o custo, é a gente eliminar uma das pernas desse transformador, ou seja, a gente põe um núcleo comum aos três transformadores, o que simplifica não só a conexão externa, mas também reduz o custo, reduz o peso total desse sistema. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para a gente conseguir entender melhor como é que funciona. O problema é que se uma dessas fases queimar, a gente tem que parar todo o transformador. Se fossem transformadores independentes, era só você trocar um transformador. Então, por conta de manutenção, essa é a única desvantagem que eu consigo ver. Então, vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho aqui o fluxo de um transformador monofásico da fase A, um transformador monofásico da fase B e um transformador monofásico da fase C. Ou seja, o fluxo total, se a gente contabilizar a fase A, a fase B e a fase C, considerando que cada uma delas está defasada a 120 graus, seria o mesmo que eu ter um fluxo total igual ao fluxo de A mais o fluxo de B defasado 120 graus mais o fluxo de C defasado 240 graus. No final a gente sabe que o fluxo resultante vai ser zero. Logo eu posso eliminar toda essa perna central aqui do nosso transformador. Então eu sairia aqui da minha demonstração A e viria para B. Então isso aqui seria o transformador trifásico. E a gente pode montar ele também dessa forma, que seja uma forma linear com as três bobinas, fase A, fase B, fase C. O que a gente observa é que o caminho de relutância observado por cada fase vai ser diferente. Vamos pegar, por exemplo, a fase B. O caminho de relutância que ele observa é esse caminho para cá, para a esquerda, e para a direita. Agora, se a gente pegar a fase A, ele observa o mesmo caminho que a fase B, mas um caminho o dobro para a fase C. Na prática, essa variação de relutância, o desequilíbrio que ela vai causar nas fases, ela é tão pouquinho que praticamente é desconsiderado. Então, o que eu já falei, para sistemas trifásicos equilibrados, os fluxos na perna central eles se cancelam. A perna central, no final das contas, ela pode ser eliminada. E a construção C é, em geral, a mais funcional. Essa que eu ilustrei aqui embaixo, esse indicativo de C aqui. Apesar de ter o desequilíbrio, ele é mínimo, e o transformador economicamente é fácil de ser montado. Então a gente pode classificar os transformadores também em função do tipo de enrolamento e também a forma que o núcleo ele é enrolado. Aqui eu mostro duas situações. A primeira delas com o núcleo empilhado, ou seja, eu tenho lâminas e eu vou empilhando elas uma em cima da outra, dessas duas, figura A e figura B, e tenho o núcleo enrolado, identificado aqui pelo C e identificado pelo D.
Já as bobinas eu posso ter um enrolamento sobreposto, então tem o primário, né, embaixo e o secundário em cima, como ilustrado pela figura A e C, ou posso ter em braços diferentes. Aqui ilustrado também, né, um sobrepondo o outro, mas eu poderia ter, por exemplo, só o primário aqui, só o secundário, eu posso ter no braço esquerdo primário e secundário e no braço direito aqui primário e secundário, assim como está ilustrado. Nessa outra figura mostra a mesma coisa, né, dependendo da forma que for feito, tem vantagens e desvantagens, mas para nós é suficiente essa observação quanto à classificação. Aqui, para ilustrar mais alguns outros tipos de montagem, vamos começar por essa figura aqui da direita, que é um núcleo E e um núcleo I. Quando você faz a montagem, você tem um carretel, e esse carretel você encaixa aqui no meio desse núcleo E e sai colocando chapa a chapa, ou seja, você põe o E, depois você põe o I, aí o outro E, que é esse que está ilustrado aqui embaixo, você põe por cima, ou seja, sempre intercalando para evitar, né, já que nós temos uma descontinuidade do aço aqui, ou reduzir ao máximo os efeitos da descontinuidade, né, de um pequeno entreferro que possa existir entre essas chapas. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir bastante a dispersão magnética. Aqui ilustrando, né, uma geometria básica, isso aqui também é padronizado, esses cortes, de a montagem de um transformador, núcleo E, núcleo I, e outras formas, né, se a gente precisar, por exemplo, de um entreferro constante, por exemplo, um transformador de eletrônica de potência, a gente pode utilizar espaçadores. Aqui está ilustrado como uma cartolina, né, mas são outras formas de a gente montar transformadores. E um tipo mais especial seriam os transformadores que já incorporam eletrônica de potência. E aqui eu vou separar entre dois tipos, né, o transformador de estado sólido e os transformadores que a gente usa nesses dispositivos que nós temos hoje em dia, né, que são, por exemplo, flybacks, buckboosts, né, transformadores e reatores. Quem se lembra, antigamente as televisões de tubo, elas eram pesadíssimas, né, e grande parte daquele peso era em função do transformador de baixa frequência que ficava lá dentro dessa televisão. Então você tinha um transformador muito grande, e hoje em dia a gente usa transformadores de alta frequência com fontes flyback, o que reduz bastante o tamanho e deixam até os televisores mais leves. Mas aqui à esquerda, né, os transformadores de estado sólido, eles levam esse nome porque eles incorporam uma eletrônica de potência que o que fazem é o seguinte: eles pegam o 60 Hz, né, o trifásico 60 Hz, retificam ele naturalmente e chaveiam ele numa frequência muito mais elevada. Aqui nós estamos falando numa ordem de 10 a 20 kHz. Com isso, lembrando lá atrás que se eu variar a minha frequência, né, se eu aumentar a minha frequência, eu reduzo o meu fluxo, então eu posso diminuir em muito a área da seção transversal do meu núcleo. Reduzindo essa área, então eu faço um transformador que era enorme, né, operando em alta frequência, ficar bem pequenininho. Depois de fazer esse acoplamento nessa frequência mais elevada, eu preciso novamente voltar ele para 60 Hz, que é o que está ilustrado aqui abaixo. Essa topologia é identificada como Dual Activity Bridge, né, são duas pontes ativas para fazer esse acoplamento entre o primário e o secundário. A desvantagem é que a potência, ou na verdade as perdas desse sistema, desse transformador de alta frequência, ele está relacionado com o quadrado da frequência. Então, quanto mais a frequência for aumentada, as perdas elas vão crescer exponencialmente. E o fluxo também ele contribui com as perdas para a relação das perdas com o fluxo magnético também com o quadrado. Então a gente reduz um pouco o fluxo, também ganha um pouco aí. Mas de qualquer forma, nós não podemos mais utilizar o aço convencional, que é o aço silício, e aí entram os aços especiais, por exemplo, os materiais ferromagnéticos como o ferrite, é um exemplo muito comum, principalmente utilizado nesses transformadores de eletrônica. E nós temos também materiais nanocristalinos, né, materiais sinterizados da mesma linha da ferrite, também atendem à demanda. Eu tenho aqui um pequeno overview, para quem tiver curiosidade, eu vou disponibilizar esse material também, de um trabalho de um professor. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Aqui. Só mostrando alguns detalhes a respeito da tecnologia de transformador de estado sólido, né, eu sugiro àqueles que tenham interesse fazer uma consulta ao material. Mas basicamente ele fala da história do transformador, quando surgiu, né, as aplicações. Isso aqui que eu achei bastante legal, né, o transformador clássico, ele é altamente confiável e altamente robusto, né. Curiosamente essa imagem demonstra isso. Então
O sujeito ele pegou, amarrou um tanto de lâmina de aço e fez uma máquina de solda e funciona. Para mostrar que a tecnologia por trás disso ela é muito simples. Mas quando nós queremos densidade de potência, né, nós temos que falar de transformador de estado sólido, transformador em alta frequência. Aqui tem alguns conceitos, né, mostrando acoplamento de um lado com o outro, com relação a isso, e a aplicação direta, por exemplo, em locomotivas. Eu sugiro quem tiver interesse para seguir o material. Então, continuando, né, os transformadores aplicados para fontes flyback, buck boost, a tecnologia deles, eles precisam de uma indutância muito bem ajustada. O projeto desses dispositivos em eletrônica de potência, eles requerem um valor de indutância muito bem ajustado para reduzir o ripple de corrente, e esse ajuste no transformador ele é feito através de um entreferro. É o jeito mais fácil de conseguir isso. Então você tira um pedaço do material e ajusta a distância do entreferro para dar exatamente aquele valor de indutância que você está querendo. Porque nesse caso desses aqui está mostrado só o primário, né, mas o flyback ele tem um secundário e um terciário aqui muitas vezes para dar o feedback para o controlador. Ele trabalha com fluxo CC, ou seja, ele armazena energia e transfere essa energia para o secundário. Então, essa energia, a grande parte dessa energia, ela é armazenada no entreferro. Por isso que esses transformadores eles têm um espaçamento, né, uma consideração de entreferro, para que possa efetivamente operar em alta frequência. E o que mostra aqui nessa figura é justamente o deslocamento da curva ao adicionar o entreferro. Então agora a gente vê novamente aonde que esse sistema vai operar ao adicionar o entreferro. Outros tipos também, a gente pode ter de filtro, né, mas nós podemos também ter transformadores de alta frequência na forma toroidal. E aqui mostrando a forma que você bobina esses materiais também pode causar dispersão magnética. Então, comparando uma distribuição de enrolamento homogênea aqui no núcleo toroidal e aqui um outro enrolamento que foi feito, né, só na parte de baixo, ilustrando que há muito mais dispersão sobre essa condição do que na condição original. Agora, se nós estivermos utilizando, né, dois núcleos E, né, aqui embaixo, né, cortado, tem um núcleo E aqui e tem um outro núcleo E aqui. Independente da forma que eles forem bobinados, né, o resultado vai ser muito parecido por causa da estrutura, ou seja, confinar o fluxo aqui dentro. E essa parte da dispersão ela é muito importante, porque quando a gente estiver falando, dependendo da aplicação, esse fluxo de dispersão ele precisa ser considerado. E a gente pensa, mas aonde que está esse fluxo de dispersão, sendo que eu tenho um caminho fechado, eu não tenho um entreferro, como é que o fluxo ele pode haver efetivamente uma dispersão? E a gente lembra quando a gente trabalhou lá no circuito magnético do transformador, né, nós tínhamos uma parcela de perdas no primário, uma parcela de dispersão no primário, aqui nós temos a nossa parcela de magnetização, né, dada pelo XM, e nós temos também no secundário a parcela de dispersão. O que eu fiz? Para essa primeira parte, eu acho que isso é suficiente, mas eu trouxe para vocês também uma simulação para que a gente possa visualizar em termos de fluxo, né, num transformador, aonde que está essa dispersão e como que ela efetivamente acontece. Então vamos lá, deixa eu abrir a simulação aqui para mostrar para vocês. Então o que seria essa simulação? Então eu coloquei aqui, isso aqui é um núcleo E e um núcleo I. Aqui eu não modelei o entreferro, acho que não há necessidade. Ele tinha também algumas furações aqui de fixação. Modelei na camada externa o ar. Se eu mostrar aqui para vocês, né, eu vou ter um boundary aqui que é o boundary zero, ou seja, nenhum fluxo sai. E o fluxo ele vai ser todo confinado. Defini então dois circuitos, então eu tenho uma bobina de primário, bobina 1, e uma bobina de secundário, bobina 2. No primário eu tenho 70 voltas, no secundário eu tenho 140 voltas. Se eu vier aqui em circuitos, na bobina 1 eu tenho uma circulação de 4 amperes e na bobina 2 eu não tenho circulação nenhuma. Ou seja, esse circuito está vazio. Então eu vou ter contribuição de fluxo só em função da bobina 1. Se eu buscar os meus resultados aqui, eu já fiz as contas. Isso aqui seria a distribuição de fluxo, deixa eu mostrar aqui para vocês, em termos de densidade. Essa seria a distribuição de fluxo dentro do nosso material. Nós temos aqui mais ou menos uma região de 1.3
Tesla, né, o que é ok, tá bem dimensionado esse nosso transformador. Só que o que é interessante a gente simulando aqui, a gente não percebe, aonde estão as linhas de dispersão. É claro que se a gente for comparar entre o fluxo de magnetização e o fluxo de dispersão, nós estamos falando aí cerca de 1%, 2%, no pior dos cenários 3%. Então como é que a gente vai visualizar isso aqui? Vamos tentar plotar isso aqui em termos de nossas linhas de fluxo, né? Vamos pegar só a parcela positiva que vai aparecer desse lado esquerdo aqui. Então nós temos 148, vamos colocar aqui 1487, por exemplo, né? E vamos pedir para visualizar. Opa, porque não deu, esqueci de tirar o negativo aqui, ó. 148, certo? Positivo, positivo, ok. Isso. Então a gente só tem essa bobina aqui de baixo, né, que ela entra aqui e sai aqui circulando. Como eu botei só as linhas de fluxo para mostrar o positivo, né, no meu range aqui eu coloquei positivo, positivo, ele mostra para mim só essa região de dispersão, que é a que eu estou contabilizando. Ou seja, eu tenho condutores entrando aqui e eu tenho fluxo ao redor deles. E todas essas linhas aqui, elas não percorrem todo o meu material ferromagnético. Isso tudo aqui é contabilizado como dispersão magnética. Então, ou seja, a dispersão ela existe, né? E existe inclusive aqui do lado de fora. Nós temos dispersão aqui saindo nessa região, saindo na região aqui de baixo, né? E isso também tem que ser contabilizado no projeto transformador. Bem, eu acho que isso era o que eu queria mostrar para vocês na primeira parte. Essa aula, com todos os slides, ela dura cerca de 6 horas para apresentar, então eu vou quebrar em 3 partes, depois eu vou trazer a segunda e a terceira parte para vocês.